Olá, caçadores de emprego, sejam bem-vindos ao canal Empregabilidade Máxima. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Headhunter, recrutador profissional, e esse é o canal que eu criei para ajudar vocês a conseguirem emprego em qualquer época da vida. Aqui você vai aprender dicas sobre entrevistas, processos seletivos, networking, LinkedIn e tudo mais que eu entender que faça sentido para ajudar a sua vida, a sua busca por um emprego se tornar mais fácil. Como você já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Você sabe que isso me ajuda e principalmente ajuda as pessoas que precisam aprender a buscar emprego nos dias de hoje. Essa é uma série de 6 vídeos onde eu vou trazer para você os 6 principais comportamentos que eu encontro na sala de entrevista, os 6 principais personagens que eu entendo como personagens tóxicos que não fazem o menor sentido para as melhores práticas, tanto para quem está do lado do entrevistador, tanto para o lado do entrevistado, do candidato. E aí você já me pergunta, Eduardo, por que eu devo perder meu tempo com esse vídeo? Muito simples. O meu intuito aqui, meu único objetivo é preparar você para qualquer tipo de processo seletivo que você venha participar. E não interessa qual é o tamanho do processo seletivo, qual é a empresa que você vai participar, qual é o segmento. Você sempre vai ter 2 elementos básicos. Sempre tem um trabalho que precisa ser feito e sempre tem uma entrevista que você precisa passar. Então, quem garante que na sua próxima entrevista você não vai estar de frente com o nosso personagem de hoje, que é o entrevistador terrorista? Você já participou de uma entrevista onde o entrevistador ou a entrevistadora fala a seguinte frase: Olha, eu não sei se te falaram, mas aqui a gente trabalha muito. Olha, não sei se te falaram, mas aqui a gente trabalha muito tarde, começa muito cedo e trabalha até muito tarde. Olha, o nível de estresse aqui é muito grande. Já te falaram isso? Você gosta de trabalhar? Porque aqui nessa empresa a gente trabalha bastante. Essas são típicas frases de um entrevistador terrorista. E quem é o entrevistador terrorista? É um comportamento, eu chamo de comportamento e também de personagem. Porque se lembra, no começo desse vídeo eu falei que muitas pessoas acham que essa é a maneira correta de entrevistar alguém, de validar o perfil técnico e o perfil comportamental, o perfil experiencial de um candidato. Sinto muito para você que faz isso, mas isso já passou. Esse tipo de entrevista foi muito comum nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000, onde tinha-se uma cultura de testar a resiliência de cada candidato. Olha, o candidato, para ele entrar aqui, ele precisa querer muito, ele precisa gostar de trabalhar, então a gente precisa ter certeza de que é uma pessoa que vai se dar bem. Cara, isso não funciona, nunca funcionou e principalmente com a guerra de talentos que nós temos no mercado de hoje, isso é contraproducente. Então, se você já participou de uma entrevista no passado longínquo ou no passado recente, com esse tipo de abordagem, saiba que você está diante de um entrevistador terrorista. Mas como você pode entender se você está diante de um entrevistador terrorista? A primeira coisa é, provavelmente ele vai te falar algo nessa linha. Olha, aqui a gente trabalha demais, ou aqui a gente vive sob muito estresse. Você pode perguntar para ele: ok, entrevistador, o que é muito estresse para você? Ele vai provavelmente trazer alguns exemplos, e aí se por um acaso você falar, eu entendi, mas eu acho que isso é normal. Se ele por um acaso aumentar e falar, não, mas você não entendeu, aqui a gente trabalha no nível X vezes 2 de estresse. Com certeza você está na frente de um entrevistador terrorista. E se por um acaso você falar que você está acostumado a trabalhar no inferno, ele vai falar que ali é o inferno vezes 2. Quando isso acontecer, você não precisa combater ele, você não precisa dialogar com ele mais nesse sentido. Você já entendeu que talvez ele tenha uma visão distorcida da empresa em que ele trabalha. Ou talvez ele esteja passando por um momento difícil e no momento da entrevista ele se sentiu à vontade, ele externou para você algumas coisas que talvez não sejam verdade. Mas é importante você ficar de olho, você talvez fazer uma nota mental e se por um acaso você tiver mais etapas nesse processo seletivo, você pode perguntar para os outros entrevistadores. Olha, entrevistador 2, na minha última entrevista me foi trazido esse cenário. É assim mesmo? Ou talvez o outro entrevistador, ele trouxe alguns exemplos que não sejam verdade. E aí dessa forma, candidato, você começa a montar de fato qual é o cenário que existe nesse processo seletivo, nessa empresa. E aí conforme você for montando este quebra-cabeça, talvez você entenda que não faça sentido para você, talvez você entenda que faça sentido e que esse entrevistador que te trouxe alguns elementos, ele está com uma visão um pouco distorcida do trabalho e da empresa que você está querendo entrar, está fazendo parte desse processo seletivo. Se você é um entrevistador e você se identificou com aquilo que eu falei até agora,
É, queridão, queridona, talvez você seja uma entrevistadora ou entrevistador terrorista. Sinto te dizer que isso não cabe mais em processos seletivos, porque não é garantia nenhuma de que o candidato que está na sua frente, ele vai ter a resiliência que você acha que ele vai ter, simplesmente porque você começou a pintar um cenário difícil, um cenário amedrontador e, na grande maioria das vezes, um cenário irreal. Vamos pensar de uma maneira muito prática e muito objetiva. Se o cenário que você está trazendo para os seus candidatos é realmente esse cenário amedrontador, ameaçador, desencorajador, quem é você que está trabalhando nessa empresa? Então é importante você entender que esse tipo de comportamento não faz mais sentido nos dias de hoje, principalmente na guerra de talentos, onde existe uma série de candidatos, de perfis de candidatos que você deseja, mas eles não vão te desejar. É claro que eu não estou pedindo para você mentir, para você ser um entrevistador gênio da lâmpada, que eu vou falar daqui a uns vídeos para frente. Mas é importante você entender quais são as melhores práticas de uma entrevista de emprego. E eu te garanto, pintar um cenário ameaçador, amedrontador e irreal não é uma delas. Sinto muito, não existe uma única pergunta que vai garantir isso. Você precisa prestar atenção e você precisa aprender como você escuta a história profissional de uma pessoa. Provavelmente você não foi ensinado a entrevistar outras pessoas e não tem problema nenhum. Se você não é da área de recursos humanos, você deve pedir orientação para o seu RH de como você deve conduzir uma entrevista para você entender e validar as competências técnicas, comportamentais e experienciais dos candidatos que você entrevista. Para com essa coisa de ficar pegando dica com os seus colegas, com outras pessoas que não são especialistas em entrevista. Isso só tende a jogar contra você. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do canal Empregabilidade Máxima. Hoje eu falei do primeiro de 6 personagens comuns em salas de entrevista, o entrevistador terrorista. Se por um acaso você, candidato, estiver na frente de alguém que fala, olha, aqui se trabalha bastante, gostamos de pessoas que gostam de trabalhar, aqui o estresse é muito alto, provavelmente você está na frente de um terrorista e você deve relevar tudo aquilo que ele fala e você deve se certificar se tudo aquilo que ele falou é verdade. E se por um acaso você estiver do outro lado da mesa, não seja um babaca, não seja um idiota. Você não vai saber se uma pessoa trabalha mais ou menos, se ela gosta de trabalhar, se ela é resiliente, simplesmente porque você disse que você trabalha num dos 7 círculos do inferno. Não é mais assim que as coisas funcionam. Procure o seu RH, porque ele com certeza vai te educar como você deve validar um candidato. E é isso, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Próximo vídeo da semana que vem eu vou trazer o outro lado da moeda. O candidato ensaiado. A alegria dos recrutadores preguiçosos.